Um amigo meu essa semana foi contemplado na primeira parcela do seu consórcio, pagou a primeira parcela e foi contemplado na primeira assembleia. E o que era para ser uma alegria quando ele foi lá utilizar a carta de crédito e comprar um carro seminovo, um veículo seminovo, o que aconteceu? Problemas de formalização. Então eu decidi trazer para você esse assunto que eu achei extremamente importante, que pouca gente fala. Como comprar, utilizar sua carta de crédito para a compra de um veículo seminovo e os cuidados que você tem que ter. Então segue junto aí. Começando aqui mais um vídeo essa semana, queria já deixar um abraço para o pessoal aí do interior de São Paulo, um abração forte aí para todos que me seguem. E queria relatar um pouquinho do que aconteceu aqui com um conhecido meu, com um amigo meu do interior paulista, que acabou aí sendo contemplado, como eu disse lá, na primeira assembleia, cara, na primeira assembleia. Realmente assim, eu até, quando isso aconteceu, eu me lembrei da minha situação, em alguns consórcios que eu fiz, fui pagando aquela expectativa toda e daqui a pouco na assembleia bateu meu número lá, fui contemplado. Nossa, é uma alegria indescritível, indescritível realmente ser contemplado por sorteio. Só quem já teve consórcio ou tem consórcio sabe qual é essa alegria, Eu mesmo já passei por isso algumas vezes. Mas realmente assim, a alegria que era no caso de comprar um carro novo, um seminovo, acabou gerando muita dor de cabeça para esse meu amigo, e eu decidi aqui compartilhar com vocês essa situação e alertar, deixar um alerta aqui para todo mundo. Mas antes, você vai dar aquele like para mim que me ajuda e vai se inscrever no canal. Você que está chegando agora aqui, já ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E vamos junto aí falar de muito planejamento financeiro, de sonhos, realização de projetos aqui dentro do canal. Mas então, pessoal, o que aconteceu com esse meu amigo que ele teve problema aí na hora de utilizar a carta de crédito dele? Bom, funciona assim, quando você é sorteado, principalmente nas primeiras assembleias, a análise de crédito era um pouquinho mais criteriosa. Por quê? Porque o saldo devedor da sua cota ele ainda está altíssimo. Justamente porque você pagou pouco. Imagina, você pagou uma, duas parcelas. Se você fez lá de repente um consórcio de 30 mil reais, você tem lá uma taxa administrativa, por exemplo, de 20%. Então o seu saldo devedor é de 36. Você pagou duas parcelas apenas, então seu saldo devedor ainda é alto. E aí você já quer utilizar essa carta para comprar um carro. Então o seu saldo devedor lá é de 36 mil e a sua carta de crédito é de 30 mil. E aí você vai comprar um carro usado. Bom, seguinte, pessoal, no caso, todas as administradoras, o que elas utilizam como política de análise de crédito? Que o bem que você está comprando, ele tem que ser o quê? Ele tem que cobrir o saldo devedor da sua carta de crédito. Ou seja, teoricamente, se eu tenho uma carta de 30, fui sorteado no primeiro mês e meu saldo devedor é de 36, se eu for comprar um carro novo, por exemplo, a administradora ela releva isso. Então você utiliza os 30 mil reais da sua carta de crédito, mesmo devendo 36, então vai ficar 6 mil reais aí fora de cobertura da administradora, não teria problema nenhum. Carro zero sem problema nenhum. Mas aqui que mora o grande perigo, A partir do momento que você vai entrar numa análise de crédito de um veículo seminovo, aí você tem que tomar alguns cuidados, Primeiro cuidado que você tem que ter nesse caso, O veículo que você vai comprar, ele tem que estar dentro das políticas comerciais desse grupo seu e da administradora. É o primeiro ponto. Por quê? Os consórcios, eles têm aí algumas políticas em relação ao ano dos veículos, Então, por exemplo, algumas administradoras permitem que você aliene veículos até 3 anos de uso, outras administradoras até 5, e existem administradoras muito flexíveis que permitem até 10 anos de uso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de comprar o seu consórcio, se você pensa em comprar um veículo seminovo, então a primeira coisa que você tem que ver é se o contrato dessa administradora permite que você compre o carro que você quer com esse valor que você vai ter em mãos após a contemplação. Esse é o primeiro ponto, Segundo ponto, beleza. O que aconteceu com esse meu amigo? Ele foi sorteado na primeira parcela, Então ele conseguiu lá a carta dele, por exemplo, de 30 mil reais, E aí ele todo feliz foi lá comprar o veículo. E o que aconteceu? O veículo que ele queria comprar era em torno mais ou menos aí de 25, 26 mil reais. E o saldo devedor da carta era 36. O que aconteceu, pessoal? Não conseguiu fazer a compra desse veículo.
Por quê? Porque, como regra, quando você vai comprar um veículo seminovo, esse veículo ele tem que, no mínimo, cobrir o saldo devedor da carta. Por exemplo, se ele tivesse dado um lance, 50% de lance lá, por exemplo, nessa carta, e tivesse de 36 mil, ele antecipou as suas parcelas, porque o lance é uma antecipação do seu saldo devedor. E a gente já disse aqui no canal em outros vídeos sobre o lance. Se você não viu, pessoal, tá lá, eu vou deixar o card aqui para você aqui em cima. Clica lá, que você vai saber tudo como é que funciona os lances, como é a forma de antecipação, como algumas administradoras utilizam lance, outras administradoras têm algumas regras um pouquinho diferentes. Então clica aí, tá? Realmente para você entender tudo. Então, quando você dá o lance, você está antecipando o seu saldo devedor. Então, se você devia 36 mil nessa carta, você vai estar devendo menos. Por exemplo, você deu metade lá, você está devendo 15 mil reais. Sua carta é de 30, você vai lá comprar o veículo seminovo, não tem problema nenhum. Seu saldo é de 15 mil e o veículo vale 30, então ele está cobrindo o saldo devedor da sua carta. Mas o que acontece nesse caso? Ele foi sorteado na primeira parcela, ou seja, o saldo devedor era de 36 e ele ainda queria comprar um veículo de 25 mil reais, ou seja, 10 mil reais a menos do saldo devedor da cota. O que a administradora fez? Recusou o cadastro dele. Falou, olha, simplesmente está reprovada essa análise de crédito. Então não foi por conta, vamos dizer assim, do histórico dele, não foi por conta da renda, de nada, é porque a garantia não cobria o saldo devedor total da cota dele naquele momento. Então o que ele teve que fazer para conseguir a aprovação do cadastro dele? Colocar uma garantia adicional no seu consórcio. Então ele correu atrás lá, ele tinha uma moto, acabou colocando como garantia adicional nesse caso, mas infelizmente acabou não dando certo, começou a complicar demais. E aí no final o que ele fez? Ele vendeu essa carta de crédito contemplada na primeira, então ele pagou lá R$300 de parcela e aí conseguiu um lucro, né, uma rentabilidade, uma valorização nessa carta de crédito e conseguiu ainda vender por R$6 mil essa carta de crédito contemplada. Se você não sabe também, mais uma dica aqui, né, que você tem essa valorização, que existe isso, né, o ágio, a valorização de uma carta contemplada. Vou deixar de novo aqui o link aqui em cima. Pode clicar lá que eu falo sobre rendimentos de cartas contempladas e como calcular esse valor de venda se você tem um consórcio, né, e quer de repente obter aí alguma rentabilidade em cima disso. Então, pessoal, o caso dele foi muito complicado, então ele teve que colocar uma garantia adicional para conseguir a aprovação de crédito nesse consórcio. Então, resumindo, tá? Quando você vai comprar um carro seminovo, então antes de fazer o consórcio, você tem que se preocupar com duas situações. Primeiro, o que a gente falou aqui, que é com o ano do veículo, tá? Se a administradora permite esse carro que você quer comprar. Segundo ponto, tá? Se o valor do veículo que você vai comprar, ele supre o saldo devedor da sua carta. Se no caso você vai dar um lance para ser contemplado, cara, não se preocupa com isso. Com certeza o seu saldo devedor vai ser muito maior e tá tranquilo. Agora, a questão complica um pouco quando você é sorteado e aí você vai, no começo do seu consórcio principalmente, você vai utilizar essa carta de crédito, tá? Então uma dica aí para todo mundo ficar esperto. Nesse caso aí, foi um final feliz, digamos assim, apesar dele não ter conseguido utilizar essa carta de crédito, ele pelo menos revendeu e conseguiu um ágio, conseguiu uma rentabilidade enorme. Imagina, investiu R$300, conseguiu R$6 mil em um mês, realmente foi muito bom, né? Então existe um comércio sim de carta contemplada. Legal, pessoal? Vou deixar aqui meu WhatsApp, tá? O link aqui na bio. Clica lá, fala comigo se você ainda não clicou, tá? Vem falar comigo ou com a minha equipe aqui, a gente vai trocar ideia, vamos montar um plano legal aí de, se você precisar, né, de um plano de compra, o que você precisar também tirar de dúvidas, tá olhando alguma carta de crédito, tá olhando financiamento, tá perdido como realizar seu projeto, clica aqui embaixo, o link tá aqui, eu sempre deixo à disposição de todo mundo, totalmente gratuito aqui, porque a parceria aqui é forte. Legal? Agradeço demais todos que curtiram o vídeo, já deixa o like, compartilha com seu amigo que está querendo fazer a carta de crédito para veículo usado e realmente economize, planeje, que realmente sempre o planejamento é o melhor negócio. Valeu, Dan Silva, um abraço, até a próxima.